quando a formidável força da alma de um pico da estrela da manhã, que poderia até rivalizar com uma lua radiante, varreu a área, o mundo inteiro de gelo começou a borbulhar com a atividade. O poder de um rank 4 era algo que muitos dos animais gelados não podiam resistir. Quando a força da alma de Lei Lin varreu, eles só podiam baixar a cabeça para expressar sua humildade, esperando não irritar o dono desta força da alma. A energia de uma estrela da manhã, no entanto, também despertou outras presenças. Nas profundezas de um castelo construído completamente com gelo, a radiação do gelo era tão rica que atingiu seu limite. Fluxos coloridos de luz podiam até ser vistos cintilando continuamente no ar. Arwen, uma voz fria ressoou no ar. Embora não houvesse radiação de energia, poderia fazer o espaço circundante tremer ligeiramente. Sua Majestade, seu servo mais leal Arwen está aqui. Um homem idoso vestido com as roupas de um mordomo saiu do ar e se ajoelhou em direção à fonte da voz. Ele parecia incomparavelmente respeitoso. O cabelo daquele homem estava penteado com tanta perfeição que nenhum único fio estava fora do lugar, mas seus olhos brilhavam com uma estranha luminosidade carmesim. Sua pele era estranhamente justa, expondo veias verdes translúcidas e artérias vermelhas. Você sentiu isso? Perguntou a voz feminina. Sim. Uma estrela da manhã estrangeira chegou ao seu território. O velho falou com respeito. Ele foi capaz de sentir que a força da alma de Lei Lin era diferente, o que tinha que ser do nível da estrela da manhã, no mínimo. Uma estrela da manhã estrangeira é muito importante para minha evolução. Ir. Capturá-lo e trazê-lo para mim. Disse a voz feminina. O seu desejo é o meu comando. O velho aceitou respeitosamente as suas ordens e recuou. Foi quando ele se levantou que uma anormalidade apareceu. Enquanto a metade superior de seu corpo tinha a aparência de humano, a metade inferior estranhamente assumiu a forma de um escorpião. Quando o mordomo foi embora, todo o castelo gelado começou imediatamente a despertar de seu sono como um leão e entrou em operação. Todos vocês, vão. Imediatamente enviem um sinal assim que você descobrir um intruso forte e desconhecido. O mordomo, Arwen, estava em pé no alto do castelo alto, sua voz se espalhando por todos os cantos abaixo. Enquanto ele ignorava tudo, grandes quantidades de gigantes gelados de armadura começaram a rugir, escudos de gelo circulares e lanças azuis na mão. A enorme porta do castelo gelado se abriu e os esquadrões de gigantes gelados saíram como as equipes de patrulha humana. Eles desapareceram em uma rajada de neve até onde os olhos podiam ver em minutos. Apenas Arwen ficou sozinho no ponto mais alto do castelo. Seus pensamentos eram um mistério. Lei Lin, claro, não tinha ideia do que estava acontecendo ali. No entanto, ele já se preparou mentalmente depois de exibir sua força da alma. Assim, com o escorpião gelado sob seu controle, ele correu em direção ao lugar próximo, onde a aura da vida era a mais concentrada. A caverna gelada que a aliança da natureza controlava anteriormente era apenas uma passagem. Foi aqui que o mundo real do gelo estava. O enorme escorpião gelado galopava descontroladamente pelas planícies de gelo com Lei Lin nas costas. Lei Lin sentou-se de pernas cruzadas, despachando alguns criados de sombra de vez em quando para colher alguns frutos, assim como hastes botânicas, folhas e coisas do tipo. Ele agora estava examinando uma fruta que parecia uma maçã, seus olhos brilhando. Bip. Fruto desconhecido detectado. Composição foi registrada. Por favor, dê-lhe um nome. O Aiship respondeu fielmente. Maçã congelada. Classifiquem isso e o Old Botany, ordenou Lei Lin. Gravado gráfico e composição foram gravados em dados do Seaworld. Assunto: Botany, MM. Lei Lin assentiu. A maçã em sua mão estava coberta com uma camada de gelo azul. Usando a unha, ele rapidamente cortou um pedaço e colocou em sua boca. Parecia um pedaço de gelo,
uma sensação ainda mais fria que a do gelo espalhado em sua boca. Se fosse algum humano normal, um mero toque poderia congelá-los até a morte, esquecer de consumi-lo. No entanto, Lei Lin, que tinha uma vitalidade acima de 100, já estava imune à maioria dos perigos no mundo do gelo. Portanto, para ele, era tão frio quanto sorvete para uma pessoa comum. O gosto é muito bom, só que é um pouco doce demais. Lei Lin tinha pouco interesse e jogou a maçã congelada na mão para o escorpião gelado Chique. O escorpião gelado choramingou animadamente e engoliu a maçã congelada em uma mordida. Depois de chegar aqui, parecia ter tornar-se mais animada. Lei Lin observou isso enquanto estava perdido em pensamentos. A julgar pelo número de espiões e guardiões da passagem anterior, o Ejade Escorpião não teria chegado aqui se viesse sozinho. Lei Lin levantou a cabeça e deu uma olhada no mundo do gelo. A radiação gelada aqui é ainda mais terrivelmente concentrada. Talvez se ficarmos mais um tempo, este Ejade Escorpião será capaz de evoluir para um nível mais alto, já que o mundo do gelo nasceu do sangue do gigante de bronze feminino. A radiação gelada se tornaria mais poderosa quanto mais próximo da fonte estivesse. Enquanto ele procurasse o lugar com base nessa regra, todas as conspirações e métodos de ocultação seriam inúteis. Além disso, Lei Lin descobriu que mais criaturas geladas se reuniam nos lugares com mais radiação gelada. Eles pareciam servir como uma forma de proteção geral. HMM. A fonte da radiação. Há uma estrela da manhã lá, mas há também uma aura ainda mais estranha. Lei Lin franziu as sobrancelhas. Inicialmente, embora a aura fosse muito fraca, parecia excepcionalmente perigosa. Por isso ele não se atreveu a agir precipitadamente. Eles já deveriam ter me descoberto. Eu me pergunto como eles vão lidar comigo. Os cantos dos lábios de Lei Lin se curvaram em um leve sorriso. Neste momento, o imenso escorpião gelado rompera um tornado de gelo e chegava em frente a um desfiladeiro de gelo. Enormes pingentes de gelo espalhavam-se pelo local, colocando-se em cima uns dos outros para formar uma aldeia montanhosa fortificada. Havia até algumas criaturas geladas patrulhando acima. Seres gelados inteligentes, exclamou Lei Lin, e depois pediu ao escorpião gelado que se dirigisse a ele. Fique parado, intruso. Senão, você vai sofrer com o ataque combinado do Alfiquer Khan. Os guardas do forte descobriram Lei Lin há muito tempo e começaram a gritar com ele. Com sua surpreendente vitalidade veio uma visão poderosa, que permitiu a Lei Lin identificar claramente as criaturas no Khan em uma fração de segundo. Ambos pertenciam a espécies totalmente diferentes. Um deles era um gigante de mais de 3 metros de altura com pele azul gelo, com estampas de runas elementais de gelo. Estava coberto por uma camada de gelo. Esses gigantes tinham características faciais grosseiras, e as linhas duras em seus rostos enfatizavam sua masculinidade, uma característica distintiva das criaturas do cio masculino. O outro tipo era uma elegante fada da neve com asas translúcidas e uma figura esbelta. Grandes quantidades de partículas de energia de gelo se condensavam ao redor deles, muito parecido com um tornado em miniatura. A maioria dessas fadas era muito bonita e provavelmente eram todas do cio feminino. Espera, esses são os dois gêneros da mesma raça. Os machos gigantes de gelo são extremamente fortes em termos de força física e capacidade defensiva. E as fadas da neve que se especializam em feitiços de elementos de gelo? Lei Lin notou uma outra coisa quando ele fez sua conjectura. Ele entendeu a língua deles, e isso foi porque era uma variante da antiga língua de Byrien. Vendo que sua linguagem estava centrada em torno da língua Byrien, parecia que a influência que o mago Zhuond tinha sobre o mundo gelado não era pequena. Eu sou um mago estrangeiro e quero ver seu líder. Lei Lin fez o escorpião parar em frente à vila e, lentamente, começou a falar. Embora sua voz não fosse muito alta, foi transmitida de algum modo para longe. Houve algum movimento, e logo depois, alguns gigantes de gelo desceram correndo.
Leilin parecia estar esperando em silêncio, mas ele estava realmente usando o iChip para procurar informações e estatísticas sobre essas criaturas inteligentes e geladas, gigante de gelo, sem nome, força. 50.9, agilidade. 10.1, vitalidade. 40.1, força espiritual. 80, habilidade inata. 1, pele gelada. A pele do gigante de gelo tem resistência extremamente alta à radiação geada, que pode até causar formação natural de uma runa mágica. É um material importante na fabricação de algumas armas mágicas de gelo. 2. Congelar o renascimento. Sua incrível vitalidade dá ao gigante de gelo terríveis poderes de recuperação. No mundo gelado, se aumentada por 2 níveis de energia, esses poderes de recuperação podem até alcançar o efeito de recrescimento de membros quebrados. Fada da neve, sem nome, força. 10.3, agilidade. 37.6, vitalidade. 20.5, espírito. 157.3, magia potência. 157, habilidade inata. 1, atração de gelo. As fadas da neve têm uma afinidade natural por partículas de energia de gelo, e podem produzir magias de gelo inatas seguindo os avanços na classificação. 2. Tornado de gelo. As partículas de energia rica em gelo fornecem uma defesa extremamente forte para as fadas da neve. Eles automaticamente geram um tornado de gelo para proteção, que tem um efeito semelhante ao Defiant Ring of Flame dos magos. Ele selecionou aleatoriamente dados de 2 deles, e o iChip imediatamente exibiu estatísticas específicas sobre os alvos. O atual iChip poderia obter informações sobre até mesmo aqueles no Reino da Estrela da Manhã sem o seu conhecimento. Esses membros dessa raça estavam apenas na classificação 1 ou 2 e não seriam capazes de detectá-la. De fato, essas duas raças, que têm diferenças tão gritantes no tamanho do corpo, são na verdade apenas 2 formas da mesma raça. Leilin engasgou secretamente. O trabalho da natureza e a misteriosa majestade dos outros mundos contribuíram para sua forte sede de conhecimento. Eles não o fizeram esperar por muito tempo. Em praticamente alguns minutos, as gigantescas portas de gelo se abriram com um estrondo. Esquadrões de cavaleiros de geada cavalgando em enormes monstros gelados saíram. Esses cavaleiros eram todos gigantes de gelo, e eles estavam sentados em todos os tipos de monstros, todos com aparências estranhas e únicas. Havia lobos, ursos, guepardos e outras formas, mas todos estavam cobertos de geada azul. Era como se esculturas gigantescas de gelo rugissem em Leilin com vozes profundas. No centro da formação dos pilotos estavam muitas fadas da neve que tinham ricas concentrações de partículas de energia gelada girando ao redor deles. Eles ficaram de guarda em torno de uma criatura de 2 cabeças. Essa criatura examinou Leilin, apesar de seus olhos revelarem um traço de perplexidade. Ela ainda abriu os braços. Eu sou o líder aqui, Amos André. Bem-vindo, convidado de um lugar estrangeiro. Leilin avaliou este líder. Ele ficou espantado, mas imediatamente se conteve.